Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu estou seguindo a tradição, estou mantendo a tradição e enquanto Deus me permitir eu vou continuar fazendo isso. Hoje é segunda-feira e a gente está aqui com um protagonista, uma personalidade da segurança pública no estado do Amazonas e, com certeza, essa tradição tem tudo a ver com a gente iniciar a semana entregando revelações, entregando informações, mas no caso do nosso convidado, o digníssimo Dr. Sérgio Fontes, que é secretário de Segurança Pública e Defesa Social do município de Manaus, no caso dele, existe um outro viés que eu posso agregar a tudo que eu falei até agora. Ele vem aqui fazer leituras importantes sobre a segurança pública, a dinâmica da segurança pública na cidade de Manaus. Todas as pessoas que passaram por aqui e abordaram o tema segurança pública deixaram um recado comum relacionado à questão da qualidade de vida das pessoas. A segurança pública está diretamente ligada à qualidade de vida de todos os moradores de uma cidade. Não adianta fazer um monte de coisas, né? Aí na hora de sair de casa você não sai com medo, você vai pegar um ônibus e está com medo, você vai dar um passeio e está com medo, pela insegurança, pela falta de segurança pública. Então, as leituras do Dr. Sérgio Fontes são muito importantes, porque elas devem, opinião deste interlocutor aqui, né, elas devem e com certeza vão fazer diferença na vida de todos nós, tá bom? E outra coisa, não é só leitura não, ele está trazendo uma boa notícia para quem está interessado em fazer um concurso e seguir uma carreira pública aí, né, com garbo, e na verdadeira acepção da palavra eu estou dizendo isso, tá bom? Mas, vamos lá, doutor Sérgio Fontes, mais uma vez, muito obrigado por ter voltado, o senhor é sempre bem-vindo e que bom que o senhor conseguiu um espaço na sua agenda para estar com a gente. É um prazer, Humberto. Primeiro, eu gosto muito de estar aqui com você, com o seu público, e acho muito interessante, as conversas são sempre muito enriquecedoras, eu aprendo muito. Então, obrigado pelo convite, sempre que convidar eu venho. Doutor Sérgio, a recíproca é verdadeira. Eu vou falar uma coisa só para o senhor aqui. Eu tenho observado, eu vou abrir a entrevista falando isso, eu tenho observado uma coisa, mas antes, eu não posso deixar de cumprir uma promessa feita ontem por um grupo de 18 idosos. Os idosos fizeram um círculo em volta de mim e disseram: Humberto, você tem que falar para todo mundo que hoje é o nosso dia, que os idosos merecem ser respeitados nas filas dos guichês de atendimento, nos estacionamentos, nas vagas nos estacionamentos, nos lugares dentro dos ônibus. Eu digo: olha, pode ficar certo uma coisa, vejam, amanhã que eu vou falar com o Dr. Sérgio, eu vou abrir falando nos idosos. Ontem foi o Dia Internacional do Idoso. E o respeito ao idoso, o respeito às leis que amparam os idosos, os direitos dos idosos, também tem a ver com qualidade de vida. Então, com atrasozinho de 24 horas, um feliz Dia dos Idosos para todos nós. E que o respeito da população, que ainda não é idosa, mas há de ser, e eu quero que seja, aumente cada vez mais. Tá bom? Quem não respeita os idosos não tem futuro, né? A sociedade que não respeita os idosos não pode esperar muito do seu futuro, não. A gente tem que aprender com o passado para melhorar o futuro. E os idosos têm uma participação muito grande na construção da nossa vida do dia a dia. Doutor Sérgio, além do fato de nós termos, né, eu me coloco na posição de um deles, nós temos conquistado tudo isso, né, a duras penas. A nossa geração, sem internet, sem esse telefone aí, o celular, o smartphone, nós atravessamos uma época sem nada disso e estamos aqui. Então, esse respeito tem muitos motivos para ser consolidado. O senhor concorda? Concordo, me coloco também nessa situação de uma época que não existia nem telefone celular, né? Pois é. Acho que para as gerações de hoje a gente dizer que nós somos de uma época que não tinha telefone celular, não. Que quem tinha telefone fixo era rico,
É verdade. Você lembra dos orelhões? Orelhões, as fichinhas, aquelas que filas nós comprávamos para usar o orelhão. Inclusive expressões, acho que tem gente que nem sabe que é orelhão, né? E se você fala assim, a expressão caiu a ficha, a maioria não sabe por que essa expressão, né? Caiu a ficha é do telefone. Porque só quando cai a ficha que começava a ligação. Exatamente. A vida está boa hoje, né? A vida está boa, né? E vai melhorar, não vai, doutor Sérgio? Precisamos acertar alguns detalhes, como o respeito ao meio ambiente, a nossa violência aumentou, né, nos últimos anos. Na nossa época a gente podia sair e voltar a hora que quisesse. Sentar na frente da casa numa cadeira de embalo. Era muito mais tranquilo. Então algumas coisas, na verdade, não melhoraram. A maioria melhorou, a vida de todo mundo hoje é melhor do que na nossa época, mas a gente tem que acertar uns detalhes. Esse respeito ao meio ambiente que a gente está vendo hoje pode custar muito caro, essa falta de respeito ao meio ambiente pode custar muito caro para as gerações futuras. E a violência, a gente tem que encontrar um caminho para diminuí-la, porque você falou, segurança é qualidade de vida. Né? É mesmo, não, Sérgio. Eu quero traçar um paralelo com o senhor. É o seguinte, nos últimos 3 meses eu tenho ido a Ponta Negra todos os fins de semana. Todo fim de semana eu vou lá. Quando foi agora, no último fim de semana, eu me encontrei com o prefeito Davi Almeida. Ele estava fazendo uma corrida lá, aí nos encontramos e começamos a jogar uma conversinha fora. E no meio dessa conversa, nós falamos o seguinte: durante esses últimos meses na Ponta Negra, com o envolvimento de milhares de pessoas, todo fim de semana milhares de pessoas, famílias, grupos de oração, tem gente fazendo piquenique na Ponta Negra, tem gente que está usando a Ponta Negra. Tem gente, o depoimento interessante, que vai para a Ponta Negra, doutor Sérgio, e passa a noite inteira na praia, porque a praia está toda iluminada, leva uma barraca, leva as tendas, e tem tudo, etc. Pois não há registro de violência na Ponta Negra, com toda aquela multidão, com todas as famílias, as crianças, com todo mundo lá. E eu vejo a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro Civil, do Bombeiro Militar e da Guarda Civil. Eu vejo os nossos parceiros, né, da Guarda Civil. Me diga uma coisa, como um especialista na segurança, e eu tive que contar essa história, e que está sendo, o prefeito está sabendo, porque ele relatou isso, olha só, não tem casos de violência, me diga uma coisa, o que está sendo feito na Ponta Negra, doutor Sérgio, e eu guardei para perguntar isso do senhor, né, e que em outras áreas, com índices de violência, que continuam, o que acontece na Ponta Negra também não pode ser utilizado para conter a violência em outras áreas? Pode. Primeiro a gente tem que reconhecer que a nossa população é uma população ordeira, e assim por natureza. A gente faz eventos todos os dias e se surpreende com essa questão. Não tem uma briga, não tem um arrastão, não tem. Só Manaus Passo a Passo foi um exemplo. População frequentou de maneira absurda, a sociedade foi e não teve um crime violento. E gente de todas as calçadas de Manaus, né? Todas as classes sociais, de todos os bairros. Acontece que em alguns bairros nós temos a atuação do crime organizado e nesses bairros a gente tem que focar a atenção do Estado, não só das forças de segurança, não só da polícia, porque eu sempre disse para você que segurança pública não é só polícia. Polícia é para combater o crime. O Estado é para não deixar com que o crime exista. Ou seja, educando as crianças, dando emprego, renda, condições de trabalho. Então é preciso mais do que a polícia. Por isso que aquela pacificação no Rio, Humberto, não deu certo. Não foi suficiente só expulsar os traficantes, não foi suficiente só criar unidades de polícia pacificadora, porque só polícia não resolve a criminalidade. Tem que ter emprego, renda, projetos, educação. Então, nós temos que levar para essas áreas que estão mais carentes essa presença do Estado. Na Ponta Negra, o que é que nós temos? Uma convergência. Por que nós priorizamos a Ponta Negra? A Prefeitura. Falo pela Prefeitura, sim, com a autorização do nosso prefeito. Por que nós? Porque lá há uma convergência de público.
público de toda a cidade vai para lá porque é um divertimento grátis. É verdade. Você pode andar, você pode tomar o dia, né? Agora com a estiagem, hoje foi interditada a Ponta Negra. Exatamente, a partir de hoje, não é? A partir de hoje, porque tá perigoso mesmo. Tá perigoso. A gente viu hoje a balsa encostando na areia. Ora, se a balsa encostou na areia é porque tem um fundo lá. Então, qual é o risco das pessoas andarem e caírem? E já aconteceu tragédias por causa disso. Por causa disso. Mas, voltando ao assunto da Ponta Negra, há uma convergência. Como muitos públicos de Manaus utilizam a Ponta Negra, inclusive os nossos turistas, a gente converge forças para que pelo menos ali seja um lugar tranquilo, alegre, e a tendência é melhorar. Porque nós vamos colocar bases ao longo daquele calçadão, da Guarda Municipal. Aquele calçadão tem quantos quilômetros? 2, 3? Eu acho que deve ter uns 2 quilômetros. Uns 2 quilômetros. 2 quilômetros. A gente vai colocar quadriciclos para rodar lá na praia. Olha. Na praia mesmo, na areia, porque hoje a gente tem gente andando, mas é andando. Tá? Com o quadriciclo vai ser melhor, a gente vai poder dar uma atenção. E nós pretendemos, com uma emenda que já está sendo liberada do senador Eduardo Braga, a gente pretende comprar também um barco da Guarda Municipal para ficar na patrulha, fluvial, exatamente. Melhorar também. Tudo depende também do nosso concurso, vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre esse concurso. Tem um monte de gente aí que está esperando nós falarmos sobre isso. Precisamos urgentemente aumentar o número de pessoas, porque a demanda cresceu. A cidade, é interessante dizer isso para quem não está ouvindo. Você já está falando no concurso? Já. Não. Eu tô querendo. Não, é que eu me empolgo. Estamos ainda na Ponta Negra. Eu me empolgo porque eu digo assim, a cidade estava precisando da sua guarda municipal. Sim. Ela estava necessitando dela. Sim. Então foi a visão do Davi que essa necessidade era urgente, premente. As pessoas tanto queriam que agora a gente está com muita dificuldade com esse efetivo que tem de dar conta das dezenas de demandas que nós temos, sabe? Secretário, eu gostei das viaturas. Bonita, né? Extensivas, eu gostei mesmo. Nós vamos duplicá-las. Quantas tem agora? Nós temos 15 né? Ostensivas, temos mais um número de mobs, que são carrinhos pequenos, ostensivos para ronda escolar. A gente fez um acordo lá com a secretária Dulce. Ela cedeu. Mas já estão os mobzinhos. Pequeno, dois guardas municipais. Eles cumprem diariamente um roteiro nas escolas de Manaus. E, obviamente, atendem o chamado. Né? Tem uma escola que precisa, o mob vai. São uns 8 mobs, 9 mobs. E agora também a gente vai colocar mais 20 motocicletas 300 para substituir as 20 que hoje tem no nosso setor de motocicletas, né? E as motos antigas a gente vai colocar nos parques para os parques serem patrulhados todos de moto. Então a gente vai ficar com motos potentes no nosso GOMIT, né? Que é o grupamento especializado em motos. E as motos que eles utilizavam, que são menorzinhas e um pouco mais velhas, claro, a gente vai colocar para patrulhar os parques. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu acho que eu falei na outra vez que eu vim aqui, mas é sempre bom lembrar. O bilhar vai ser totalmente reformado. O bilhar vai ter... O que é bilhar? O Parque dos Bilhares. O Parque dos Bilhares. Ok. Perdão, você que está me ouvindo. Parque dos Bilhares. Bilhar, tá bom. Eu pensei em outra coisa. Ele vai ser totalmente reformado e a SEMAS vai para lá. Gerou até uma polêmicazinha. SEMAS é o Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu não consigo entender essa polêmica. O parque hoje está fechado. Ok. O parque da Lagoa aqui, da sua frente aqui, estava praticamente fechado. Ninguém frequentava. Meio abandonado. Agora você precisa ver a partir de 5 horas da tarde. É mesmo, secretário? É um mundo de gente. Aqui da Lagoa do Japií, Da Lagoa do Japií, porque nós fomos para lá. Agora é um dos parques mais seguros, eu garanto a quem quiser frequentar. Porque a sede da nossa guarda municipal está lá. Está lá. Inclusive, há uns 10 dias atrás, foi inaugurada uma arena de lutas para a comunidade. Então o pessoal faz lutas até 8 horas da noite. Olha lá, sem medo, sem preocupação, crianças, mulheres, família. É isso que significa quando a gente fala em qualidade de vida. Exatamente. Está todo mundo se divertindo, tranquilo, equilibrado, lotado, sem medo, não é, secretário? Exatamente. É isso que eu digo. A mesma coisa vai acontecer quando a SEMAS ocupar aquele espaço. Muito bom.
O ideal seria que ficasse um espaço só para passear, que não tivesse órgão público. Talvez esse fosse o ideal. Mas com o órgão público lá, com o Dr. Strauss, que é o nosso secretário de meio ambiente... Mário, né? Mário Strauss. Não, acho que não é Mário, não. Mas não importa, o Dr. Strauss, ele vai proporcionar aquele parque, que é um parque enorme, um parque que não é cercado, uma outra roupagem. E nós vamos estar com ele lá. Muito bom. E o nosso patrulhamento vai ser feito por câmeras e por motos. Porque ele é muito grande, né? Para você chegar da Constantino Neri até Djalma Batista, é 40 minutos para você fazer esse circuito todo, ir lá e voltar. Então, como ele é aberto, a criminalidade se aproveitava. Ou seja, passou a ronda a pé, ele tem pelo menos uns 40, 50, 2 horas para fazer o que ele quiser, porque a gente não volta lá antes disso. Agora com moto não. Com a moto e com a câmera, aconteceu, a moto vai estar em cima. E a gente quer fazer isso com todos os parques de Manaus, inclusive o Mindu, o Parque do Mindu. Inclusive o Mindu e os que vão ser inaugurados, o Parque dos Gigantes e o lá do Encontro das Águas, que é Lúcio Almeida, né? Sim. Isso aí sai antes de dezembro, né? O Lúcio Almeida, lá no Encontro das Águas. Eu acho que o do Encontro das Águas eu não sei, mas o Amazonino Mendes, que é o Parque dos Gigantes, sai agora. E é aquele do Mirante. Sim, que é Rosa Almeida. Eu desculpo que eu não, lá não sei qual dos dois. Lá no 7 de setembro. Da 7. Nós vamos estar lá também. Muito bom. Tem uma base lá, o Dr. Valente do Implurve, que é o responsável pela obra lá, nos separou um espaço muito bom, muito privilegiado, e foi muito sensível à nossa exigência de câmeras ali na região, para a gente poder controlar. Que serão instaladas ainda. Serão instaladas com cerca virtual, né? E a gente vai poder trabalhar bem melhor. Além disso, Humberto, nós estamos saindo da defesa patrimonial exclusiva, ou seja, daquela questão de vigia, para uma questão mais ativa. Nós estamos acompanhando, por exemplo, os fiscais da SEMAS na Operação Angerona, né, que é de combater o ruído alto. Então, pelo menos 2 ou 3... abusa com os aparelhos de som, os vizinhos que têm conflitos por causa ligue para a SEMAS ou faça a sua ocorrência no 153, que a gente vai colocar na agenda e vai. Inclusive conflitos entre vizinhos por causa de som alto. De som alto. Tem 153. Tem que ser uma coisa para essa operação, tem que ser uma coisa que não pode ser eventual. Ou seja, um final de semana, alguém colocou uma música alta, nós não temos a estrutura para chegar. Entendi. Mas um determinado posto de gasolina, que toda quinta-feira, toda sexta-feira, o pessoal bota aquele somzão lá. Esse a gente coloca um barzinho que fecha a rua, que não deixa ninguém passar com mesa. É verdade, a gente está atuando e está fazendo aí. Nós, o pessoal do IMU, que agora, pela nova configuração do Código de Trânsito, tem competência, o município tem competência para parar, para pedir documento, para multar por som alto, daqueles paredões. Agora, os agentes do IMU também podem fazer isso. E eles estão compondo essa equipe multifacetada, né, multidisciplinar. Sim. Então vamos nós, vamos a SEMAS, vamos o IMU, eventualmente vai a CEMEF, para multar os bares e se assim for. A gente tem que ordenar a cidade. Claro. Infelizmente, é preciso que o poder público diga que a pessoa está errada quando é óbvio que ela está errada, né? Claro. Ou seja, eu ocupo uma rua, eu fecho a rua, eu coloco um som altíssimo dentro de um conjunto residencial e tem que vir um poder público para dizer que eu estou errado, me multar e eventualmente apreender o meu equipamento. Isso, de certa forma, é lamentável, mas se tem que fazer, a gente vai fazer. E está acontecendo, né? Toda hora. É incrível. O senhor falou agora uma coisa aqui que eu gostaria de a gente tocar nessa tecla mais uma vez. De agora em diante, desde recentemente, os agentes do IMU podem parar você no seu carro e pedir para ver a sua carteira de motorista, não é isso? Exatamente. E verificar se o carro está legal, se está com alguma... se ele perceber que você está
alcoolizado, ele tem todo o direito de acionar as outras forças para que você seja detido, o carro seja levado. O agente do IMU agora tem respaldado em decreto de lei do Código Nacional de Trânsito. Agora ele tem todo o direito de fazer isso, não é isso? Exatamente. A população tem que saber disso. Exatamente. Você não pode fazer isso, seu negócio é ajudar o pessoal nisso e naquilo. Não. Mudou, não é? Mudanças, por favor. Aumentou muito a área de abrangência do agente de trânsito. Né? Por uma questão, eu acredito que até lógica, não tinha sentido. São aqueles que estão os verdinhos. Exatamente. Exatamente. O pessoal lá do Dr. Paulo Henrique, do Leda, eles têm, por força da nova configuração, da nova leitura do Código de Trânsito, a mudança que houve recentemente, eles podem até multar por som alto. Aquelas motos sem escapamento, carro sem escapamento, aquele carro que traz o som alto na traseira, os chamados paredões. Sim. Ele pode fazer isso e tem feito, eles têm nos acompanhado, porque assim, por mais que o sujeito esteja errado, Humberto, ele, na melhor das hipóteses, ele vai dizer: eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas só estou incomodando 500 mil pessoas aqui, não deixo o bebê dormir, eu não deixo o idoso descansar. É impressionante, Aí peita, aí quer usar de violência, por isso que tem que ser todo mundo junto. Quer dizer, isso acontece, se eu estou falando. Demais. Mesmo? E aí a Guarda Municipal vai para garantir a segurança, claro, porque nós trabalhamos com proteção dos bens, dos serviços, e fiscalização é um serviço da Prefeitura, claro. E patrimônio. Nem mais nem menos. A gente trabalha no estrito espaço que a Constituição Federal nos dá e a Lei 13.022 nos dá também. A Lei 13.022 é o Estatuto das Guardas Municipais, e o artigo 144, parágrafo 8º, nos dá ali a margem de atuação: bens, serviços e patrimônio. Quando um fiscal desse vai fazer um serviço, ele está prestando um serviço. Então, a proteção desse serviço, ou seja, a proteção do fiscal, cabe à Guarda Municipal, e obviamente a gente pede apoio da PM. Aí algumas vezes a PM sempre tem nos atendido, o Coronel Vinícius, e agora o Coronel Klinger, o comandante anterior, que agora é o secretário de Segurança, e o comandante atual, que é o Coronel Klinger, tem nos oferecido total apoio em todas as atividades, e aí fica bem mais fácil trabalhar. Muito bem. Secretário, ok, calma, eu vou abordar esse assunto agora. Secretário, vamos falar do concurso. Vamos. O concurso. Eu gostaria que o senhor primeiro desenhasse o quadro atual. Quantos guardas municipais nós temos? 388. 388. Quantos mais são necessários? E outra coisa, o concurso, essa é a leitura que eu colhi. O concurso está sendo preparado, já foi autorizado. Já. Isso aqui é uma coisa importante. A banca já está sendo contratada. Conte tudo que as pessoas interessadas em fazer o concurso para a polícia, a Guarda Civil, né? O que essas pessoas podem fazer? Olha, nós temos uma demanda enorme. Nosso último concurso foi em 2012, para você que está nos vendo aí. A última turma de 60 pessoas, 60 guardas municipais só, entraram em 2012. Né? Então nós temos um espaço enorme para crescer. Só que esse concurso é um concurso que a prefeitura não está acostumada a fazer. Ele é um concurso atípico. Por quê? Porque ele tem a fase de conhecimento, que é a fase que todos os outros concursos têm. Sim. Mas aí depois dessa você tem uma fase de psicotécnico, uma fase de exame físico e uma fase de curso de formação. Então o prefeito, para que a gente pudesse construir um case, um protótipo, ele autorizou 200 vagas. É óbvio que ele pretende fazer outros concursos para 200 vagas. Okay. 200 vagas. E nós vamos trabalhar com esse número de vagas, porque o concurso é complexo. Porque faz 12 anos que a gente não fez. Da outra vez que fez, em 2012, não teve armamento. É verdade. Então nós vamos fazer agora, todos já vão fazer com armamento, sair com o porte de arma e com a arma. E vamos trabalhar com a arma. E já vão trabalhar armados. Então
é um case que a gente optou por fazer um concurso menorzinho, para trabalhar em cima dele, claro. Eventualmente aprender com os erros, se houverem, espero que não haja, mas se houverem, aprender com os erros, e aí continuar. Um concurso para nível médio, olha só, você que está nos vendo, nível médio, não tem limite de idade. Não tem? Não, você tem que passar na prova física. Não, se claro. você estiver bem fisicamente, claro. Você pode ser um cinquentão que nem eu. Pode chegar lá e pode ser reprovado também lá na parte física. Pode. Né? Fazer um teste de esforço. Mas o novinho também pode, né? O novinho também pode. Então, se você estiver bem fisicamente e puder passar na prova, não tem limite de idade. Não tem limite de altura. Não tem. Tinha. E nós tiramos porque... Os baixinhos não podiam. Pois é, porque não tem absurda. sentido isso. Nem a idade, nem a altura. Eu e o senhor não podíamos fazer esse concurso. Nós dois estávamos fora. Nem a cidade. Era 1,68 m que tinha. É mesmo? Primeiro que 1,68 m não é uma altura padrão do amazonense, né? E segundo que não tem motivo nenhum. Não tem significado porque isso. Não constitui nenhum impedimento. Nenhum. Para desenvolver a tarefa. Então não vai ter. Ok. O que vai ter? A pessoa tem que estar sabendo que é uma atividade de risco. Isso é fundamental, Humberto. Então a pessoa, não, eu vou lá e depois eu vou entrar numa atividade administrativa. Não. Você pode entrar, depois é possível, mas todos que entrarem tem que saber. Vai ter atividade que a atividade é de risco. Uma atividade de risco. Claro, claro. Saber que todos vão andar armados. Todos vão ter que andar armados, né? Porque nós já temos armas para isso. Claro. E a determinação do prefeito, isso é uma novidade, vou contar aqui para você. O prefeito, inclusive, já falou na Câmara, mas assim, repercutiu pouco. Eu vi nas redes sociais pouco. Ele autorizou a gente avançar um passo nas armas longas. Hoje a gente tem só pistola. Mas a gente já. Pistola é aquela que carrega aqui. Né? Exatamente. É aquela de mão, no coldre. Mas ele autorizou já que a gente compre as armas longas. Então nós vamos comprar agora um número de aproximadamente 30 espingardas, calibre 12. Né? E vamos comprar umas 10 metralhadoras. 9mm. Entendi. O choque tem isso, né? O choque tem. Né? Esse armamento. Choque tem. Nós vamos comprar poucas, porque a gente tem que ir com responsabilidade, devagar, ninguém pode voar antes de andar. Não. Mas nós estamos aí há um ano com a turma que formou em armamento e tiro, que já está com um ano sem incidente. Tempo? Olha só. Não é? Puxa. Parece que foi ontem que a gente estava falando de... Vamos aí, tá vindo aí para poder já tem fazer treinamento para arma. Interessante. Foi logo depois do Som Manaus do ano passado. Foi. Logo depois. Assim, terminou o Som Manaus, a gente pagou as armas. Agora com o Som Manaus agora deu um ano. O tempo é mesmo rápido, no meio da noite, né? É rápido. É muito rápido. E nós já vamos dar esse passo, claro, com a permissão da Polícia Federal, com a anuência da Polícia Federal. Porque, eu vou explicar por quê. Porque tem algumas áreas em Manaus em que, na verdade, nós estamos tendo dificuldade de ir nos colégios, porque a criminalidade é mesmo? É perigoso. Perigoso. É perigoso você ir lá. Então a gente precisa de uma coisa um pouco mais potente. Em termos de resposta. Exatamente. Né? No caso de um ataque, alguma coisa. Não é Mas isso? a gente pretende fazer isso, Humberto, sem pressa. Sem avançar. Nós não pretendemos fuzil agora não. Né? Não tem essa necessidade. Mas. Você falou espingarda 12, né? Espingarda 12 e as metralhadoras. O fuzil já é mais moderno. Mas é uma arma de guerra, né? Arma de guerra. Fuzil eu acho que já ficaria mais para as nossas forças policiais, que tem que combater o crime. Sim. Então, assim, não tem como você ir para o Rio combater traficantes no Rio sem fuzil, sem uma lancha blindada e tal. Mas a Guarda Municipal é uma polícia cidadã, é uma força cidadã. Eu falo sempre polícia, esse é um ato falho, mas não é por outra coisa, não é porque eu acredito piamente que nós não vamos terminar esse mandato de governo federal sem transformar as guardas municipais em polícia. Agora, outra coisa, o senhor é polícia, né? Eu sou. O senhor é polícia, então tem isso, está no seu DNA, esse negócio de ser polícia. Eu acho porque as alegações em contrário, para mim, elas não são pertinentes. Assim, vai ficar difícil de controlar. Mas nos Estados Unidos, em todos os países, a polícia nasceu no município.
o xerife, né? O xerife. Verdade. Ela nasce no município, depois ela vira uma polícia estadual, depois ela vira uma polícia do estado, do estado nacional. O senhor tem razão. Só aqui que não. E aqui elas existiam. É mesmo, senhor? Antes de 64, as polícias militares, muitas delas de São Paulo, eram guardas municipais. Então, a antes transformação no Brasil foi da guarda municipal para a polícia militar. Exatamente. As polícias militares, a maioria, nasceram de guardas municipais. Foram juntadas todas, né? E a maioria em 64. Então, é só voltar. E aí há o controle. O controle é do mesmo órgão que faz o controle externo de todas as polícias, o Ministério Público. Correto. Ministério Público Estadual para controlar as polícias estaduais e, eventualmente, as municipais. E o Ministério Público Federal para controlar, o controle externo que a gente chama, né? Controlar as polícias federal, rodoviária federal, e uma que eu garanto que você não sabia que existia. Polícia Ferroviária Federal. Você sabia que existia? Juro que não. A maioria não sabe, é que nem cabelo de freira. A gente só é verdade. Tem uma polícia rodoviária federal. Polícia Ferroviária Federal. Está no artigo 144 da Constituição. Delegado Sérgio, me diga uma coisa. Quando é que as pessoas já podem se inscrever para esse concurso? Qual uma previsão que o senhor tem? Eu tenho. A gente está contratando a banca, né, agora. E aí vamos ajustar o edital com a banca. Isso é tudo muito rápido. Eu imagino que em novembro, final de novembro, a gente já vai ter o edital lançado. Aí a gente tem que ter um prazo, né, do edital para o concurso, acho que 60 dias, 90 dias, não sei. Mas a gente quer fazer o concurso, a prova mesmo no começo do ano que vem, já. Janeiro, no máximo fevereiro. Né? Para que a gente possa acelerar o processo, porque o processo tem várias fases. Como eu te disse, é um concurso complexo. Ele é... Sim. Aí você me perguntar, mas o plano de cargo de salário já está pronto? Não está, mas está em andamento. Então... Está tudo sendo ajustado, né? Aguarda, Humberto, tem 74 anos de idade. Você lembra que eu falei que eu achava que era um bebê de 74 anos de idade? Eu me lembro. É um bebê, ainda está dando os primeiros passos, mas já avançou muito na gestão do prefeito. E eu também acho uma coisa, sinceramente, aqui é uma opinião de cunho estritamente pessoal, delegado, a imagem da guarda municipal já é outra. Para mim, por exemplo, que estava ali no trânsito e vi a viatura com os guardas lá dentro, ela se deslocando, isso aí dá a sensação que nos falta da segurança. Quer dizer, já não é, você sabe que é a guarda municipal, mas é uma guarda treinada, preparada, está armada e está ali para nos defender, não é verdade? E manter a ordem. Manaus precisava da sua guarda, né? Isso é fantástico. Para a gente encerrar essa nossa conversa, eu não posso deixar o senhor sair sem um comentário. Eu estou abalado, eu estou sendo afetado, o meu cachorro está sendo afetado. E vou dizer por quê. O meu cachorro é um bulldog inglês, ele não tem nariz. E essa história dessa fumaça aí em Manaus, o meu cachorro está num sofrimento. O cachorro não quer mais ficar lá fora, ele quer ficar lá dentro, não pode sair mais do ar-condicionado. E me diga uma coisa, qual é uma leitura sua sobre essa questão desse fumaceiro que está tomando conta de Manaus? O radialista Valdir Corrêa publicou uma filmagem que ele fez lá da radiodifusora no edifício lá no cidade, lá perto na Eduardo Ribeiro, do outro lado do Rio Negro, e lá em Iranduba queimando. Eu testemunhei e fotografei. 6 horas da manhã eu fui para o centro fotografar e não se via o outro lado do Rio Negro. Fumaça, as crianças, os idosos e toda a população. Qual é a leitura que o senhor faz? Cadê os helicópteros para identificar essa área, os drones e tudo mais? O que o senhor diz sobre isso? Humberto, o ser humano é terrível, né? O calor insuportável, uma estiagem recorde que vai nos custar muito aí para a gente mitigar o sofrimento das comunidades ribeirinhas.
Provavelmente sim, para regularizar até fevereiro. Nós não estamos levando água potável. Hoje nós começamos a levar água potável. E por que vocês estão fornecendo água potável? E vamos começar a furar poços, porque tem muitos... Na periferia da cidade? Na área ribeirinha. Nós temos área ribeirinha. Ok. Nós temos área ribeirinha que tem acesso por terra, essa está mais ou menos. A que tem acesso por terra e por água, essa está 50% prejudicada, porque praticamente não tem acesso. E nós temos aquelas, e essas são a maioria, que só tem acesso por água e não tem mais água. Então não tem como escoar a sua produção, não tem como beber água potável. Acho que tem uma escola municipal, e nós temos 54, das 54, 48 tem escola municipal, ainda podem contar com o poço artesiano da escola que fornece para a comunidade toda, mas é aquelas que não tem. Então a ordem do prefeito é que a gente cave poço, que a gente aprofunde os poços que estão secando e que a gente tente mitigar ao máximo o sofrimento dessa população. Mas nós estamos falando de fumaça. Aquela imagem do Valdir Correia eu vi, é impactante. Bom que as pessoas saibam que o outro lado do rio já não é Manaus. Então a Defesa Civil de Manaus é o município de Iranduba. É o município de Iranduba, ali é o Cacau Pereira, né? Que é um distrito do município de Iranduba. E assim são todas essa fumaça. Para você ter uma ideia, Beto, nós temos nos últimos 10 dias, 15 dias, apenas 3 ocorrências no 99 de queimada em Manaus. Gente que resolveu queimar o seu quintal e foi responsabilizada. Eu até peço a sua audiência... Os queimadores de folha, né? Os queimadores de folha. É a sua audiência que ligue para o 199 e denuncie se tiver uma queimada ilegal, porque nós vamos responsabilizar. Nós fizemos uma campanha de combate às queimadas. Fizemos uma campanha em Manaus. Então, nós estamos aí confiantes em que as forças estaduais, como você falou, helicóptero e tal, elas possam dar combate a essa fumaça que prejudica muito Manaus, mas que não é gerada em Manaus. Brigadistas, né? Também. E, principalmente, vamos lá, responsabilizar, porque é possível que seja uma combustão espontânea? É possível. Mas é muito provável que ela seja fruto da ação humana de pessoas, eu digo, ou muito ignorantes ou muito inescrupulosas. Porque a nossa situação já está tão complicada com esse calor, com essa estiagem, com esse clima horroroso que nós estamos tendo que conviver. Ainda tem que cheirar fumaça o dia inteiro, os olhos ficam ruins, a garganta fica ruim. O senhor acredita, delegado, que nos próximos... tudo aqui é hipotético. Sim. Daqui a uma semana isso pode voltar a acontecer, ou com as ações que já, e com o alerta público, isso vai parar? Fumaceiro em Manaus vai parar? Eu tenho confiança que vai parar. Legal. Eu tenho confiança que a gente tem tido contato com a Defesa Civil Estadual, com as autoridades estaduais, com os bombeiros, e nós que eu digo o Estado, né, enquanto entidade que provém o bem-estar de todos, está muito preocupado com essa situação. As pessoas estão vendo através do rádio, através da sua e da atuação dos seus colegas, que é um crime terrível. Já é terrível em qualquer época, mas agora nessa época, com esse calor e com esse clima, como diz o nosso irmão amazonense, para acabar. É para acabar. Legal. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Recebê-lo. Obrigado. Tá bom? E quando o concurso será amanhã, o senhor vai vir aqui anunciar esse concurso. É bom já ir estudando, tem matérias que todo mundo sabe. Vamos estudando aí esse concurso, porque vai sair mesmo, tá bom? Gente, pronto. Aqui fizemos o nosso, como dizem os sofisticados, kick-off, né? O pontapé inicial dos trabalhos dessa semana de outubro, o 10º mês do ano. Um abraço, até amanhã. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.